Então, nós vamos começar aqui hoje, olhando para esse texto, lindo texto da Palavra de Deus, em João capítulo 10, verso 11. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós precisamos formular um conceito sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo, que nos fornece o conteúdo deste conceito. A Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus. E não vamos conhecê-lo como? Por meio da sua revelação. Jesus aqui está fazendo uma revelação do caráter dele, que talvez até aquele momento ele ainda não tinha feito. Porque se pode conhecer Deus por muitos ângulos. A Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos. Então você tem uma imagem aí, uma ideia de um guerreiro poderoso, né? Senhor dos exércitos, um grande general. A Bíblia vai descrevendo Deus como um ser onipotente e grandioso. Mas aqui está uma revelação do caráter divino de Cristo, confortável, que traz suavidade para nosso coração, para nossa alma, que traz conforto. Quando ele diz aqui para os apóstolos, eu sou o bom pastor. O que é que de fato isso podia representar na mente e no coração dos discípulos de Cristo, quando ouviram ele pronunciar esta expressão, eu sou o bom pastor? Com certeza deve ter refletido na mente deles um aspecto de acolhimento, de um guia que vai à frente. O pastor não andava atrás das ovelhas. Os pastores andam na frente. As ovelhas seguem, mas por que ele vai na frente? Para aplanar o caminho, endireitar a vereda, para enfrentar possíveis inimigos que possam estar pela frente, dando cobertura e apoio para o rebanho. Então, quando Jesus diz, eu sou bom pastor, tem várias razões porque ele disse isso naquele momento. Uma das primeiras razões é relativo ao acontecimento de João capítulo 9, aqui é 10. Então, um capítulo antes, o Senhor tem aquele encontro com aquele cego de nascença, e ele cura aquele cego. É aquele cego que ele cospe na terra, faz um barro, passa no olho do cego e manda ele lavar-se no tanque de Siloé. Então ele vai, lava e volta vendo. Milagrosamente era um cego de nascença. O que aconteceu a partir dali? Aquele homem ainda não conhecia Jesus, porque ele se refere a Jesus usando a seguinte expressão, quando perguntam para ele, espera aí, você não era aquele cego que estava aqui pedindo esmolas? Ele diz, sou eu mesmo. Mas você está vendo. Ele diz, é que um homem chamado Jesus veio aqui, passou barro nos meus olhos, mandou que eu fosse lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e vi. Mas quem mesmo? Ele disse, o homem chamado Jesus. Ele não sabia muitas coisas sobre quem o havia curado. Ele não sabia detalhes sobre Jesus. E então, a partir daquele milagre, por conta então da transformação dos ex-cego, agora que está vendo, comove ali a cidade, comove todo mundo, e os fariseus, líderes religiosos, vão investigá-lo. Porque diz, você está fazendo propaganda para o nome daquele homem chamado Jesus. Ele anda fazendo, e olha que Jesus curou o homem no sábado, então para complicar mais a situação, eles diziam, ele anda curando no sábado. Como se fosse um grande pecado curar no sábado, né? Quisera que Deus curasse todo mundo no sábado. Quisera que o Senhor visitasse todas as igrejas, ou todas as casas, todas as famílias, nos sábados para curar os enfermos. Hoje mesmo estávamos orando por enfermos.
e vamos continuar orando sempre. Então, queira que o Senhor cure no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele curou no sábado. Ele disse, mas não era você não é você. Ele disse, ora, claro que sou eu. Não, vamos perguntar ao pai dele. Não acreditaram no nome. O pai disse, olha, ele é adulto. De fato ele era cego de nascença. E ele está vendo, algo aconteceu com ele, até eu estou admirado, não estou entendendo mais nada. Volte e pergunte para ele, vocês querem saber o quê? Se é meu filho? É meu filho. Então virou aquela complicação. Os fariseus, saduceus, aqueles líderes religiosos estavam mordendo de inveja de Jesus e se condoendo, dizendo, esse homem vai ficar conhecido no Israel inteiro e daqui a pouco todo mundo quer andar com ele, nós vamos ficar com o templo vazio. A história é esta. Aí o que acontece? Por conta do testemunho do homem, do milagre que acontecera, eles ficam querendo que ele diga que não era ele. Eles querem que ele diga, eu sempre vi. Ele diz, não, eu era cego. E aí o que eles fazem? Porque ele aceitou ser curado no sábado, eles expulsam o cego, o ex-cego, da sinagoga. Diz, você não tem mais acesso aos cultos na sinagoga, você está expulso. É depois disso que Jesus então vai atrás dele. Jesus fica sabendo, vai atrás do homem, e é aí que Jesus vai revelar-se a ele como Filho de Deus. Quando Jesus encontra ele, disse, você conhece o Filho de Deus? Ele disse, não, Senhor. Quem é ele para que eu possa adorá-lo? Jesus disse, é o que fala contigo. Quando ele disse, é o que fala contigo, a Bíblia diz, como que eu de joelhos, e adorou, e disse, Senhor Jesus, Filho de Deus. Foi salvo. Tinha sido só curado, agora foi salvo. E Jesus tira ele do sistema judaico. Jesus liberta ele do sistema de sinagogas, de judaísmo, de preceitos e de estatutos e de regras sobre regras, e liberta ele e fala para ele, agora você é meu discípulo, saia daí e vem para cá. Eu sou o bom pastor. É daí que começa o capítulo 10 de João, porque Jesus agora vai desmantelar o sistema judaico legalista, cheio de vícios e de maldades. Porque ele vai explicar, a partir desse capítulo, que Israel estava sendo liderado por salteadores, por mercenários, por lobos vorazes, por ladrões. E ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor não expulsa as ovelhas, não despreza as ovelhas, não manda embora as ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, é isto que nos impressionou, talvez você tenha esquecido, mas o que nos impressionou quando nós conhecemos o Evangelho é exatamente a forma, a vibração, o poder que permeia o cristianismo. Cristianismo é vida, cristianismo é o toque de Deus na alma do homem, cristianismo é o amor de Deus derramado, cristianismo é Cristo nos acolhendo, nos salvando, nos trazendo para Ele e dizendo, agora eu cuido de você. É isto. Jesus, o bom pastor. Essa ideia de pastor, Deus como pastor, vem lá do Velho Testamento. Não era uma coisa nova. Jesus foi a encarnação, a plenitude dessa revelação. Mas lá no livro de Isaías 40:11 está escrito, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Deus falando lá no passado para Israel.
como pastor eu vou cuidar de vocês. Porque a ideia do pastor em Israel era uma ideia linda, sublime. O pastor era um homem dado àqueles animaizinhos dóceis, incapazes até de enxergar direito, e que eles davam a vida inteira para cuidar daqueles animais. Com raras exceções de que às vezes, muito raramente, um animalzinho daqueles era abatido para alimentação. Fora isto, a criação de ovelhas em Israel não tinha o primeiro motivo, alimentação. Os pastores de Israel criavam ovelhas por amor e desfrutavam da lã, desfrutavam do leite e desfrutavam das crias que vinha do rebanho, fazendo multiplicar todos os bens, toda a prosperidade de uma família, de uma clã. Então, na realidade, fora também alguns animais que eles dedicavam para sacrifício a Deus, fora isto, os animais eram quase de estimação. Então, era um amor tremendo. Um pastor de ovelhas em Israel, que trabalhavam desde talvez a infância, como Davi foi um pastorzinho desde a infância, eles amavam os animaizinhos. Então a ideia é de bondade, a ideia de docilidade. O Senhor continua dizendo no Velho Testamento: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. O Senhor Deus está falando aqui com Israel em tempos de crise, quando lideranças também falharam, deixaram o ministério sagrado, a dedicação, a consagração, começaram a deixar Israel perecer, as ovelhas de Israel dispersarem, e o Senhor então começa a falar sobre essa figura de linguagem do pastor, desde o Velho Testamento então. E já vimos então o contexto, como que nasce agora, nos dias de Jesus, a pregação, o sermão dele sobre o bom pastor. Nasce com a expulsão do ex-cego da sinagoga, ou seja, os líderes de Israel estavam mandando embora as ovelhas. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está se referindo ao aprisco, o lugar onde se acolhia ovelhas. E Jesus está agora usando mais uma vez das figuras de linguagem. Ele está dizendo que no lugar onde as ovelhas eram recolhidas, que era no aprisco, um curral, já vamos falar um pouquinho mais, algum detalhe, recolhidas ali para serem protegidas, a partir do momento em que elas estavam reclusas ali dentro do aprisco, só o pastor podia entrar. Não era qualquer pessoa. Quando Jesus está falando assim, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, ele estava falando de uma vocação divina. Só Deus nomeia, só Deus habilita, só Deus capacita e envia o homem para a missão de liderar no reino de Deus, na obra de Deus. O que estava acontecendo? Os líderes de Israel não eram mais nomeados por Deus. Os líderes de Israel já nasciam da politicagem, do protecionismo, dos grupos e das panelas daqueles que lideravam e dominavam a religião judaica. Não eram homens devidamente credenciados por Deus. Então Jesus está falando, vocês estão entrando, aí os senhores líderes que estão expulsando as pessoas da sinagoga, vocês nem autorizados foram para entrar no aprisco. Vocês não dão credenciados para isso.
Vocês não se prepararam e Deus não enviou vocês. Aqui são símbolos que Jesus emprega mostrando que Ele sim, era o verdadeiro pastor das ovelhas. Jesus está preparando este momento aqui para desmantelar o sistema judaico, porque Ele vai dizer aqui, dentro desse texto, que a gente vai lendo alguns versículos, Ele vai dizer o seguinte: eu fui credenciado por Deus para entrar no aprisco. O aprisco, no geral, os judeus consideravam que o aprisco, no geral, referia-se ao próprio Israel, e particularmente às sinagogas, ao templo, ao contexto religioso. Ou seja, nós cuidamos desse aprisco. As pessoas que fazem parte da religião judaica e tal, nós cuidamos. Eles criam que os reis, os sacerdotes, os profetas e os demais líderes que iam surgindo eram os pastores. Mas Jesus está dizendo, nem todos foram credenciados por Deus e estão autorizados a mexer no aprisco. Aí Ele está dizendo, eu vim em nome de meu Pai. Ele me enviou e eu tenho autoridade para mudar as coisas aí, nesse aprisco que está entregue na mão de salteadores e mercenários. Então o aprisco era, como nós começamos a falar, o aprisco era um curral feito de pedras. Por que de pedra? É porque é o seguinte, os pastores em Israel, ia acabando os pastos que tinham perto das cidades. E eles então começavam a levar os rebanhos cada vez mais para longe, cada vez mais longe. Você pode ver isso lá em Gênesis 37, quando fala dos irmãos de José, que estavam pastoreando, foram pastorear em Siquém. De Siquém eles já tinham ido para Dotã, isso já ia lá por mais de 40 quilômetros distante da casa. E Jacó manda José procurar os irmãos dele, é onde tem todo o problema para José, porque José vai muito longe atrás dos irmãos, eles estavam muito longe da casa deles. Mas era normal, os pastores de Israel acabavam os pastos, eles iam deslocando, principalmente na época da seca. Eles iam deslocando para mais longe, mais longe, mais longe, e eles não voltavam no mesmo dia não, às vezes ficavam semanas com os rebanhos, onde havia pastagem. E aí à noite, perigoso, estão em lugares desertos. Deserto que eu falo não é que não tinha árvore, deserto é que não tem gente, mas tem animais, lobos, ursos, leões. Então eles diziam, vamos fazer um aprisco. Não era só um pastor não, às vezes tinha mais de um pastor com seus rebanhos, vários rebanhos. Eles iam viajando. Eles vão fazer um aprisco, vamos fazer um aprisco. Aí eles começavam a juntar pedras, ia fazendo aquelas paredes de pedra ali, né? Só uma porta para ficar mais fácil de vigiar. E quando chegava a tarde, eles traziam as ovelhas todas, passavam pela porta, colocavam dentro do aprisco, fechavam a porta e nomeavam um porteiro. Esse porteiro não ia dormir não, ia ficar acordado a noite inteira. E os pastores não iam dormindo longe não, eles dormiam ao redor do aprisco, porque eles também continuavam protegendo o rebanho, mesmo dentro do aprisco. Então esta era a história do aprisco. Jesus está pegando algo da cultura judaica que eles compreendiam muito bem, sabiam exatamente como que era que procedia as coisas. Quando chegava de manhã, bom, à noite, eles tentavam então proteger ao máximo, porque podia aparecer salteador? Podia, mas eles não iam entrar pela porta, estava muito protegida. Então Jesus disse que aquele que não é o pastor da ovelha, é um salteador, ele salta o muro, ele não entra pela porta. Entrar pela porta é ter a confirmação de Deus. É aí que Jesus põe, diz, olha, vocês querem ser o que não são, vocês não foram chamados para isto. Deus não autorizou vocês, não deu credencial. Vocês se dizem ser líderes, mas não são. Vocês são salteadores, são lobos. Vocês estão destruindo o rebanho. Veja, coisa séria, né? Principalmente para quem quer liderar, trabalhar na obra. Então é bem-vindo, Deus precisa, Deus convoca
Mas a Bíblia diz que aquele que não militar legitimamente será reprovado. Então o Senhor está dizendo o seguinte: o ladrão geralmente às vezes pulava assim, aparecia ladrões, pulava o muro, e aí o seguinte, o que acontecia? Ele conseguia chegar nas ovelhas, mas as ovelhas não aproximavam deles. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Então eles tinham que agir com violência, agarrar a ovelha furtivamente, carregá-la, porque ela não ia seguir. Então eles levavam, isso acontecia. De manhã, quando todos estavam já acordando, as ovelhas já estavam começando a sentir fome novamente, os pastores entravam e cada um chamava seu rebanho. As ovelhas não confundiam, não. Elas seguiam o pastor A, o pastor B, o pastor C. Cada grupo, cada ovelha de um rebanho saía após a voz daquele pastor e ia novamente procurar os pastos ali naquela redondeza. O aprisco ficava lá, para, se for preciso, à noite, novamente recolher todo mundo. Então o Senhor diz o seguinte: o porteiro não abre a porta para estranhos, só para o pastor, verdadeiramente pastor. Como é que Jesus diz, prova que ele é o pastor verdadeiro? Ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A credencial de Jesus era esta. Ele disse: vocês duvidam que eu fui enviado por Deus? Então olhe para as multidões que estão seguindo a minha doutrina, recebendo os meus milagres. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Diz: vocês estão me perseguindo porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam, porque eu vim em nome do meu Pai. Então era o conflito de Cristo com esses fariseus, com esses líderes, é que eles queriam dizer que Jesus não tinha sido enviado pelo Pai, dizer como? Se as ovelhas me seguem, elas conhecem a voz do seu pastor. E é claro que a essas alturas, as sinagogas já estavam defasadas, o templo estava defasado, com toda a glória, com todos os rituais. Jesus atraía muito mais gente do que todos eles juntos. Quando Jesus marcava que ia para um monte, tinha lá 10, 15, 20 mil pessoas. E o ciúme deles era por demais forte e grande. Os apriscos eram de várias formas. Eu estou colocando aqui umas fotos reais, né? Um aprisco arredondado, pequeno, talvez era para poucas ovelhas. Depois nós temos aqui um aprisco bem grande. E ele explica por que as ovelhas estavam crendo nele. Porque ele demonstrava o amor verdadeiro. Ele demonstrava que como um pastor legítimo, ele era capaz, ele podia morrer pelas ovelhas, como de fato morreu, né? Como de fato ele morreu pelas ovelhas. Neste capítulo de número 10, Jesus faz 3 declarações muito importantes. Faz parte daquele eu sou, né, do Evangelho de João. Ele diz que é o bom pastor, eu sou o bom pastor. Logo na frente aí nós vamos ver mais algum detalhe. Ele diz: eu sou a porta. Primeiro ele diz que é o verdadeiro pastor, o único que pode entrar, que o porteiro abre. Mas depois os judeus não entenderam nada quando ele falou sobre o salteador que não entra pela porta, só o verdadeiro pastor. E ele diz: eu entro pela porta, o porteiro abre a porta para mim. Ou seja, eu estou dentro do reino de Deus, o meu Pai abriu a porta para que eu possa mexer nas estruturas religiosas que nós temos aqui ao nosso redor. Eu posso mudar as coisas. E depois ele diz também: eu sou o Filho de Deus. São 3 declarações muito importantes, porque essas declarações são declarações que têm a ver com a sua identidade de Messias, o enviado por Deus, o Filho de Deus, igual a Deus. Em João 10:30, ele vai resumir a sua identidade, quando ele diz lá: eu e o Pai somos um. Ali Jesus fecha e diz: vocês têm alguma dúvida de que eu sou Deus? Eu e o Pai somos um.
Somos quer dizer que são duas pessoas distintas, mas o um significa igualdade em substância, em essência, em glória, em poder, em eternidade, em tudo. Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus disse: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta aqui é a entrada legítima, aprovada por Deus. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Irmãos, o que credencia o verdadeiro pastor, o líder chamado por Deus? Não é o que ele diz a respeito dele, não. É o que as outras pessoas dizem a respeito dele. Jesus está dando provas aqui, fora dele. Ele disse: observem como as ovelhas que me seguem agem. Elas conhecem a minha voz, elas me seguem, elas vão, eu vou adiante delas, elas vêm comigo, porque elas sabem que eu sou confiável. Não adianta a gente chegar e dizer eu sou isso ou aquilo. Quero saber o seguinte: tem gente acreditando nesse ministério seu? Tem gente realmente confiando que você é um homem, uma mulher de Deus? Nós consagramos obreiros, mas eu sempre falo, cuida do seu ministério. Não é porque nós consagramos uma pessoa e colocamos a mão sobre ela, que daí para frente ela pode ficar em berço esplêndido aí, fazendo o ninho dela, que vai acontecer muita coisa grande. Vai acontecer grande se você pôr a mão no arado, se o seu testemunho acompanhar a sua vida espiritual. Tem muita gente que diz que é pastor. Cadê seu rebanho, pastor? Não, eu sou pastor, mas pastor, se é pastor tem que ter rebanho. Você não tem nenhum grupo familiar que você toma conta? Você não dirige nenhum culto num lar? E é pastor? Espera aí, faz valer o chamado de Deus na sua vida. Talvez você seja pastor, talvez você não esteja ainda liderando nenhuma atividade, mas se você tem essa chamada de Deus, pode ir que vai dar certo. Deus vai confirmar. Deus vai credenciar você para isto. Desde que eu aceitei Jesus, Deus me deu uma chamada, eu não sei mais fazer outra coisa. Eu não sei, não quero, não me interessa fazer outra coisa a não ser aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não tenho medo. Você vai passar falta, necessidade. Quando nós começamos essa igreja aqui, não tinha quem dava um dízimo, não tinha quem dava uma oferta, eram pouquíssimas pessoas. E os desafios imensos pela frente. Você acha que eu voltei para a minha vida secular? Não, Deus tinha me chamado exclusivamente para a obra, fiquei nela. Tem obreiros, muitos, que dedicam na obra e trabalham também na vida secular. São os fazedores de tendas. Aí você viu, pastor? Paulo era fazedor de tenda. Paulo tinha um ofício e ganhava o alimento, a vida dele fazendo tendas, e mesmo assim era missionário. Mesmo o apóstolo Paulo disse que tem outros obreiros que ficam integralmente no ministério. Ele conseguia conciliar as duas coisas. Dava para fazer bem na estrutura de Paulo, ele conseguia fazer bem. Ele passou a ter amizade com Áquila e Priscila, porque eles também eram fazedores de tendas. Eles fizeram uma associação para trabalhar juntos e evangelizar juntos. Mas no meu caso eu digo o seguinte: Deus tinha me chamado, a obra exigia, eu tinha que estar 24 horas preocupado com a obra, então eu confiei no Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou ficar cuidando da tua obra, e eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Deus sempre cuidou, está cuidando e vai cuidar até o fim. Por quê? Porque eu tenho confiança, eu descanso no Senhor, eu sei que Ele já tem feito, vai fazer cada dia mais, né? Então aqui está o verdadeiro pastor. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, porque ao mesmo tempo que ele diz que é o pastor que entra pela porta,
E os judeus não entenderam essa mensagem. Ele retoma a palavra e continua o seu sermão, mas aí ele fala abertamente: eu sou a porta. Ele não apenas passa pela porta, ele diz: eu sou a porta. Capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Quando ele diz então que é a porta, e agora? Agora tem um sentido também, porque Jesus está usando analogias, metáforas, usando a ideia de objetos, de coisas naturais para falar de coisas espirituais. Quando ele diz que é a porta, Jesus está falando do acesso ao reino de Deus. Porque o verdadeiro aprisco que Jesus de fato quer que a gente tenha em mente, aonde está esse aprisco? O que é esse aprisco? É o reino de Deus. Ele está agregando as suas ovelhas no reino. Esse reino é invisível num certo sentido, mas ele é real. Nós cremos e sentimos plenamente que nós fomos agregados ao rebanho de Cristo, e esse rebanho são aqueles que fazem parte do reino, foram já incluídos no reino. A porta é o único acesso para entrar no reino de Deus. Jesus disse: eu sou a porta. Na realidade, ele já repete isso em todo o Evangelho de João, né? João 14,6. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aliás, repetindo, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a porta, tem que passar por ele, tem que entrar por ele, tem que chegar nele e dizer: Jesus, eu te aceito, eu te recebo, Senhor da minha vida, meu Salvador, me salva, me perdoa, eu quero entrar para este reino através do Senhor. É Jesus quem justifica o ímpio, Deus justifica o ímpio através do sacrifício de Cristo. Então, os judeus consideravam que a religião judaica funcionava como um aprisco, acreditava que os líderes, os reis, sacerdotes, profetas e outros líderes eram os pastores. O que eles não sabiam é que Jesus iria expor a negligência deles, ia mostrar o quanto eles estavam longe de realmente cumprir a vontade de Deus. A mensagem de Jesus Cristo nesse capítulo 10 de João é mostrar que ele era verdadeiramente o pastor, o bom pastor, e que a maior parte daqueles líderes daquele tempo não foram enviados por Deus, não eram constituídos por Deus. Bom, voltando aqui, Jesus, porta das ovelhas. Jesus, como verdadeiro pastor, estava credenciado e autorizado a entrar no aprisco, porque ele era o verdadeiro pastor. E a prova disso então é que as ovelhas o ouviam, seguiam a ele. Segundo, Jesus, como a porta, ele tinha as credenciais de Messias. Ele foi enviado pelo Pai, ninguém podia impedi-lo de ter contato com os filhos de Israel, porque os judeus não queriam permitir que Jesus falasse às pessoas. E quem falava com ele, eles perseguiam. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. João 12, 49. Somente Jesus podia permitir que as ovelhas saíssem do velho aprisco da religião judaica para segui-lo no novo aprisco, onde havia vida abundante. Os fariseus tinham expulsado o ex-cego da sinagoga, mas Jesus o congregou ao seu rebanho. Os líderes de Israel não eram verdadeiros pastores, não tinham aprovação de Deus no ministério, não amavam as ovelhas, antes exploravam as ovelhas, abusavam delas. O relato dos evangelhos deixa claro que os líderes religiosos daqueles dias estavam interessados apenas em garantir os seus próprios interesses. Número 1, eram gananciosos, Lucas 16, 14. Se aproveitavam até das viúvas necessitadas, Marcos 12, 40. Transformavam o templo de Deus em covil de salteadores, Mateus 21, 13.
tramavam a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. João 11, 49 a 53. A comparação de Jesus sobre a porta, então, diz respeito ao livre acesso que Jesus abria para os pecadores convertidos, os ímpios, as meretrizes, os publicanos, se arrependerem, virem e entrarem no reino de Deus. Jesus disse: esses entrarão primeiro do que vós. Se entramos por essa porta que é Jesus, encontraremos pastos verdejantes. Passaremos a desfrutar da vida abundante. Jesus disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Não tem domínio, não tem ditadura, não tem prisão, entra e sai. Isso aqui não é que a pessoa vai embora, é que ele é livre, entra e sai. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira fé em Deus não é uma fé dominadora, como muitos pensam. A igreja evangélica domina, os pastores dominam o povo. Ao contrário, nós ensinamos as pessoas a pensarem, a decidirem por si próprio o que elas querem. E é claro, quando a gente conhece a verdade, a gente não escolhe outra coisa. Eles acham que, as pessoas lá fora acham que nós pastores ficamos vigiando vocês. A última coisa na minha vida que eu quero é ficar vigiando alguém. Eu ensino, falo, insisto, tento mostrar para os irmãos aquilo que Deus me mostra na sua palavra, e quando vocês saem daqui, é você e Deus. Vai aonde você for, estou certo, se você recebeu o conteúdo da fé verdadeira, você vai, continua fiel, volta, e daqui a pouco está aqui de novo louvando a Deus. Não precisa que ninguém fique andando atrás, especulando a vida de ninguém, fazendo inquérito. Antigamente, alguns pastores, talvez na inocência, na simplicidade, parecia mais que um delegado. Aonde você foi? O que você fez? Com quem você está andando? Tinha uns irmãos que morriam de medo. Inquérito, investigação dura. Não, Jesus não fazia isto. As minhas ovelhas podem entrar e podem sair. Sair aqui não é ir embora, é claro. Ninguém vai embora, né? Depois de conhecer o bom pastor, ninguém vai embora. Ir embora para onde? Disse Pedro: Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Como deixaremos? Nunca, jamais. Que coisa maravilhosa. Aí nós chegamos no seguinte ponto. Deixa eu alinhar as coisas aqui. Já falamos da porta, já falamos do aprisco. A mensagem da porta nós já também entendemos, que é o acesso ao reino de Deus, e o próprio Senhor Jesus é este acesso. Vamos por aqui. Então o Senhor fala daqueles que representavam os falsos líderes. Ele fala do mercenário. Ele diz que o mercenário, quando o lobo vem, ele cai fora, porque ele não ama as ovelhas. Ele estava ali só interessado no que ele podia obter, que ele podia levar das ovelhas. Aí vem um lobo que é perigoso, ele não está nem aí, ele não ama as ovelhas, ele quer a lã das ovelhas, o leite das ovelhas, ele quer as crias das ovelhas, mas ele não quer proteger as ovelhas. O mercenário foge. Jesus disse, ele foge porque ele não ama as ovelhas. Depois ele fala dos lobos vorazes. O lobo quer matar, quer destruir as ovelhas. Paulo, vou usar a palavra de Paulo aqui para complementar, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. O Senhor Jesus disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, 15, 17. Jesus falou também do ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Com certeza Jesus referia-se a Satanás.
Foi ele quem roubou os bens de Jó, matou seus filhos. A Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio. O Senhor Jesus quem disse, 8,44 de João. Satanás sempre procura destruir os valores espirituais e morais provenientes da nossa fé em Jesus. E por isso Pedro adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Conclusão. A declaração de Jesus, eu sou o bom pastor, soa em nossos corações como uma canção suave e consoladora. Graças a Deus que Ele veio. Alguns dos grandes homens de Deus eram pastores: Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, dentre outros. Ainda hoje é possível ver em Israel os pastores conduzindo seus rebanhos e mostrando como conhecem bem cada uma das suas ovelhas, suas características individuais e suas necessidades especiais. Sabemos que é desse jeito que Jesus cuida de nós, porém numa medida perfeita e elevada. A parábola do bom pastor se tornou a história real de nossas vidas depois que o aceitamos como Salvador. Temos a plena certeza de que estamos totalmente seguros em sua mão. Quando terminava aquelas temporadas dos pastores com as ovelhas lá nos pastos distantes, eles abandonavam os apriscos. Os apriscos não é para a vida inteira, não. Os apriscos são temporários. Na realidade, os pastores chamavam as suas ovelhas e cada rebanho seguia o seu pastor. Pela voz, as ovelhas sabiam quem era o pastor. E eles caminhavam adiante e conduziam as ovelhas de volta para o lar, para casa. Aquilo ali tudo era temporário, aquilo era passageiro, mas sob os cuidados dos pastores estava voltando todo mundo bem. E para onde os pastores então conduziam as ovelhas? Para o lar, para a casa delas mesmo, de verdade. Davi disse: quando eu passar por tudo nessa vida, quando eu passar pelo vale, pela montanha, pelas dificuldades, pelos inimigos, pelas águas turbulentas, Senhor, quando eu passar por tudo isso, eu sei que o Senhor vai estar me guiando para a tua casa. Então eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Noutra tradução diz: eu habitarei na casa do Senhor eternamente. Este é o nosso aprisco hoje, mas não é aqui a nossa morada. Não é aqui o nosso céu. Nós estamos seguindo o pastor. E ele vai nos levar para o lar. E nós habitaremos neste lar eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde não haverá mais sol, não haverá mais escuridão, não haverá mais frio, não haverá mais espinhos, não haverá mais abrolhos, não haverá mais inimigos, nem lobos, nem mercenários, nem ninguém. Nós viveremos na casa do Senhor para sempre. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Fiquemos de pé. Querido Jesus, louvamos, adoramos a Ti nesta hora preciosa, reconhecendo, Senhor, que o Teu amor está evidentemente revelado nas Tuas palavras, nas Tuas atitudes, na Tua forma em nos cuidar de nós, nos guardar, nos guiar. Obrigado, Senhor, por todas as ovelhas que o Senhor reuniu aqui neste lugar hoje. Obrigado por aquelas ovelhas que estarão ouvindo esta palavra em muitas partes do nosso Brasil. Nós queremos enviar a cada um dos nossos irmãos e irmãs a bênção do Senhor, a certeza de que o Senhor está bem perto de cada um daqueles que temem o Teu nome. Ó bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que nos diz que ninguém pode nos tirar das suas mãos, porque o Pai que nos deu é maior do que todos. Nós Te louvamos pela segurança da vida eterna, Te louvamos, Senhor, pela segurança de caminharmos neste mundo em direção a um lar celestial, e o Senhor sempre estará na nossa frente para que possamos seguir as Tuas pegadas
com firmeza e proteção. Obrigado, abençoe, guarde a todos. Nós oramos entregando em tuas mãos o nosso hoje, o nosso amanhã, a eternidade, tudo que tem pela frente. O Senhor possa reinar, o Senhor possa governar, o Senhor possa guiar. Abençoe, guarde, despede todo mundo em paz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos podem dizer amém. Amém. E amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.